Laura abriu os olhos. Era mais uma nova manhã, e quantas mais viriam? O feixe de luz do sol deslizou sobre o travesseiro, mas não trouxe felicidade. Seu coração se apertava de saudade. Tenho um teto sobre minha cabeça, meu filho está crescendo e me deixando orgulhosa. Eu tenho um emprego também, ela tentava se convencer, mas isso não a ajudava em nada. Seu olhar percorreu o teto branco. Henrique tinha pintado. Eu queria poder voltar no tempo, nem que fosse por alguns momentos, só para ir até ele, abraçá-lo, respirar seu cheiro e sentir o calor de suas mãos. Laura olhou para o relógio e jogou de lado o cobertor. Não havia tempo para ficar deitada, era hora de acordar seu filho para a escola, arrumar-se, preparar o café da manhã e depois correr para o trabalho. Laura conheceu Henrique logo após se formar. Depois da escola, ela foi para a cidade para entrar na faculdade. Para ser honesta, Laura não queria estudar. Era chato, com muitas aulas, professores rígidos, parágrafos maçantes. Em vez disso, ela queria vestir um belo vestido e sair para passear com as amigas. Laura não queria se inscrever na faculdade, mas sua mãe insistiu. Você decidiu trabalhar como empregada, como eu, e contar centavos? Não, minha filha, você deve continuar estudando para ter uma vida melhor que a minha, disse Ana, a mãe de Laura. Claro, Ana entendia perfeitamente bem. Sua mãe havia trabalhado em uma fazenda a vida toda, cuidando de aves, e também conseguia trabalhar meio período. Ana costurava roupas para sua família e conhecidos. As mãos daquela mulher eram de ouro. Ela queria que sua única filha tivesse sucesso na vida e obtivesse uma boa educação. Quanto a Laura, ela escolheu o que parecia ser a especialidade mais simples, professora de educação infantil. Ela se mudou para um dormitório com duas outras garotas, Carla e Bianca. Muitos anos se passaram, mas elas ainda eram amigas, e Laura não tinha ninguém mais próximo do que suas garotas favoritas. No início, Laura ficou decepcionada com seus estudos. Anotações intermináveis a deixavam tonta, e ela até considerou desistir, mas sua primeira prática escolar mudou tudo. Laura descobriu que era surpreendentemente fácil se conectar com as crianças e explicar o material. Ela começou a estudar não apenas para obter um diploma, mas para se tornar uma excelente profissional. E então, em seu terceiro ano, ela conheceu Henrique. Carla e Bianca a convidaram para uma festa, e ela foi para se recompensar pelas boas notas e relaxar. Ela não notou Henrique imediatamente. Ele tinha uma aparência comum, magro e baixo. Laura não queria dançar com ele, mas seu olhar esperançoso a fez ceder. Ela não sabia por que foi atraída por ele a noite inteira. Ele permaneceu próximo, rindo e falando sobre sua escola técnica e seus colegas de classe, e sobre como olhava para ela. Naturalmente, Henrique se ofereceu para acompanhá-la até o dormitório, e ela concordou, sussurrando para suas amigas que estava indo embora. Laura não tinha medo, ela sentia que aquele rapaz era diferente dos outros, como se fosse feito de um molde diferente. Eles caminharam lentamente até o dormitório, conversando sobre tudo e nada. Flocos de neve suaves giravam no ar, a cidade brilhava com luzes festivas, e Laura se sentia tão calma e contente. No dia seguinte, eles foram ao parque. Henrique comprou sorvete. Ninguém come sorvete no inverno, Laura riu. Mas nós dois vamos, para lembrar deste dia para sempre, o rapaz disse piscando. Henrique visitava Laura quase todos os dias. Ele a buscava depois das aulas, e eles iam passear. Claro, em algum momento, ela até começou a estudar menos. Como poderia se concentrar quando seus pensamentos estavam com Henrique? Era como se fossem realmente duas metades de um todo. Ele começava uma frase, e ela a terminava. Eles gostavam dos mesmos filmes e músicas. Sonho em ter uma grande família feliz. Sou filho único, então quero ter pelo menos 2 filhos, Henrique dizia. Ele adorava crianças, e Laura sentia que ele seria um ótimo pai. Quando Laura se formou, ela levou Henrique para sua vila natal para conhecer sua mãe. Ele causou uma boa impressão na futura sogra. Durante sua visita de 3 dias, Henrique não ficou parado. Ele cortou lenha para um mês, consertou a cerca e arrumou as tomadas. Ele é trabalhador, disse sua mãe. Se quiser se casar com ele, dou minha bênção. Assim, quando Henrique pediu Laura em casamento, ela ficou radiante, como se tivesse asas nascendo em suas costas.
Naquela época, a mãe de Henrique já havia se casado novamente, deixando para o filho uma casa pequena nos subúrbios. Após vendê-la, Laura e Henrique compraram uma pequena casa em sua vila, com um quintal agradável e uma casa de banho. Eles viviam felizes. Laura trabalhava como professora de educação infantil, e Henrique trabalhava na fazenda como eletricista. Eles viviam bem, iam à cidade, compravam roupas novas e, uma vez, Henrique deu a Laura um perfume francês de verdade. Ela riu. "Onde vou usar perfume na vila?" perguntou ela. "Você é a mais linda e deve cheirar melhor do que qualquer outra pessoa", respondeu Henrique. Laura guardou o perfume. Às vezes, ela tirava a garrafa pesada, respirava sua fragrância de felicidade e serenidade e chorava em seu travesseiro. "Eu deveria dar este perfume para Carla ou Bianca. Sempre choro com as lembranças. Por outro lado, é tudo que me resta de Henrique, da minha antiga vida feliz." Então havia Miguel, uma cópia de Henrique, os olhos, a voz, até as expressões faciais eram as mesmas. "Que sorte termos tido tempo de ter um filho, senão eu estaria sozinha agora." Quando Laura estava grávida de 5 meses, sua mãe faleceu. Ela reclamava de dores no coração, mas nunca ia ao hospital. Plantação, afazeres domésticos, ela nunca tinha um minuto para si. Laura encontrou sua mãe. Ela entrou em casa após o trabalho, por algum motivo, e lá estava sua mãe, deitada no chão, com os braços abertos, olhando para o teto com uma expressão levemente surpresa. Só Deus sabe como Laura sobreviveu a tudo isso. Foi bom ter Henrique por perto, ela tinha que viver por ele e pelo filho que estava por vir. Laura deu à luz um menino saudável e forte, no tempo certo. Eles o chamaram de Miguel. Laura se derretia pelo bebê, e Henrique era um pai tão carinhoso e amoroso. Miguel parecia crescer não por dias, mas por horas. Admirando seu filho, Henrique falava cada vez mais sobre ter outro filho. Ele ainda queria uma filha. A sogra de Laura começou a visitá-los mais frequentemente para cuidar do neto. Glória olhava com desprezo para sua nora. Ela gostava que Laura a obedecesse incondicionalmente. Desde suas primeiras visitas, começou a estabelecer sua própria ordem na casa de seu filho. Laura não gostava de sua sogra, sabendo que, após a morte de seu primeiro marido, pai de Henrique, a mulher se concentrou inteiramente em sua vida pessoal, praticamente ignorando o filho. Ela não teve sorte na vida pessoal até conhecer seu atual marido. Laura, após se tornar mãe, prometeu a si mesma que Miguel sempre seria sua prioridade, não importava o que acontecesse em suas vidas. Então, a tristeza visitou sua casa novamente. Era o 4º aniversário de Miguel, e Laura lembrava daquele dia vividamente. Era um belo dia de primavera. Ela terminou de preparar o jantar, pegou seu filho pela mão e saiu de casa. Eles caminharam pela estrada rural, procurando por Henrique voltando para casa. Mas, em vez de seu marido, era Paulo, um colega de trabalho de Henrique, que se aproximava deles. "Laura, olá", começou ele, e, por algum motivo, a mulher gelou ao ver os olhos do homem. "Vamos entrar, eu preciso te dizer algo." "O que aconteceu com o Henrique?" Laura apertou a mão do filho com tanta força que o menino gritou de surpresa. "Laura, sinto muito." O paramédico chegou, mas já era tarde. Eles estavam trocando a fiação, algo deu curto, e o Henrique. "Você está me ouvindo, Laura? Está tudo bem?" Ela ouviu a voz dele como se viesse de longe, enquanto se ajoelhava na estrada empoeirada do campo. Henrique se foi. Como vou viver sem ele? Passou por sua mente antes que ela desmaiasse. Pela manhã, sua sogra chegou, e, com um olhar furioso, sussurrou no ouvido de Laura ao ser cumprimentada. "Foi tudo culpa sua." "Mas, por quê?" perguntou Laura, incrédula. "Porque ele trabalhava dia e noite", continuou Glória. "Ele nunca via a luz do dia, tudo para mimar você, e você só ficava em casa. Se não fosse por você, meu filho ainda estaria vivo." Laura não disse nada. Apenas ouviu em silêncio e foi para seu filho. Às vezes, ela mesma pensava que era culpada pela morte do marido. Assim, Laura ficou sozinha no mundo, sem marido, sem mãe. Apenas seu filho, Miguel, estava crescendo, sua luz e alegria. 8 anos haviam se passado desde a morte de Henrique.
Miguel tinha crescido, mas estava se comportando mal, crescendo sem a supervisão de um pai, desobedecendo a mãe completamente. E Laura não conseguia repreendê-lo. Como ela poderia repreender quando o que mais queria era abraçá-lo e acariciar sua cabeça? Tendo lavado o rosto, a mulher entrou no quarto do filho. "Levante-se, Miguel", disse Laura, abrindo as cortinas. O menino estava dormindo. No chão, estava uma lanterna e, no travesseiro, um livro, Robinson Crusoe. "Você vai se atrasar para a escola." "Tá bom, mãe, só mais um minuto." "Você leu a noite toda de novo?" "Não a noite toda, só até metade." Miguel saiu da cama e começou a se alongar, agachando-se e mexendo os braços. Laura sorriu e foi fazer o café da manhã. Quando foi que ele cresceu tão rápido? Parecia que ontem ele ainda era um bebê e agora já está interessado em piratas e astronautas, fazendo aviões de papelão. Logo, ele vai trazer uma noiva para casa. Laura ligou o fogão, preparou café e quebrou 4 ovos em uma frigideira. Hoje, ela tinha um dia livre, uma folga, mesmo sendo quarta-feira. Ela poderia limpar, lavar roupas e cozinhar algo gostoso para a noite. Rafael prometera passar por lá. Será que ele vem? Ele é mestre em falar, mas nem sempre vai direto ao ponto. Laura serviu café para si, sentou-se do outro lado da mesa e observou seu filho comer. Miguel devorava os ovos mexidos com gosto. Após o café, ele se levantou, deu um beijo no rosto da mãe e saiu para a escola. Laura foi até a janela para vê-lo partir. Uma sensação inexplicável de angústia apertou seu coração. E se um dia ele arrumar as malas e sair, não para a escola, mas para outra vida como adulto, e eu ficar completamente sozinha? Rafael. Por que ela se envolveu com ele? Ele era conhecido como o Dom Juan local, sempre com uma mulher ou outra. Logo após se divorciar de sua esposa, começou a sair com Laura. Sua ex-esposa já havia encontrado outra pessoa há muito tempo, e Rafael ficou sozinho e começou a visitar Laura. Primeiro, para conversar, depois, para algo mais sério. Laura sabia perfeitamente que Rafael não era o homem certo para ela e não tinha planos de se casar com ele. Ele era bom apenas para passar o tempo. Ela não podia contar com ele para nada, mas ele sabia fazer elogios, o que era agradável às vezes. Laura até pensava que poderia estar apaixonada por ele. Hoje, Rafael disse que passaria a tarde. Quem sabe, talvez ele apareça. Laura arrumou a casa sem pressa e sentou-se com um livro em sua poltrona favorita. Após um momento de reflexão, ela deixou o romance de lado e foi até a cômoda, onde guardava seus lençóis. Abrindo uma gaveta, ela tirou um frasco de perfume precioso. Passou uma gota no pescoço, sentindo um pouco de alegria feminina. Nesse momento, alguém bateu na porta. Rafael, você chegou? Que bom te ver, disse a mulher, abrindo a porta. O homem a olhou com um sorriso autoconfiante. Estava me esperando? O que importa, já que você está aqui? Rafael tirou as botas, foi até a sala e se sentou no sofá. Você é uma mulher bonita, Laura. Será que deveríamos nos casar, afinal? Laura olhou para Rafael, sem saber se ele estava brincando ou falando sério. Eu me lembro que você já se casou uma vez, não foi suficiente? Foi o bastante, riu Rafael, puxando Laura para si. Quando Rafael foi embora, Laura percebeu que Miguel logo voltaria da escola e ela ainda nem tinha feito o jantar. Ela descascou batatas, colocou-as no fogão e fritou almôndegas. A visita de Rafael, como sempre, a deixou com sentimentos mistos. Será que Laura achava que ainda deveriam ser uma família? Claro que achava. Era difícil para ela sem um homem, e Miguel precisava de um pai. Mas Rafael era tão pouco confiável, tão negligente, e isso parava Laura, acima de tudo. Então, alguns dias depois, Laura descobriu que Rafael havia começado a visitar Dália, que morava ao lado. Para sua surpresa, ela ficou tanto chateada quanto aliviada. Por um lado, ela se sentiu ofendida por ter sido trocada tão facilmente por outra mulher. Por outro lado, Laura sentiu uma estranha sensação de liberdade, como se, no fundo, estivesse sobrecarregada por esse relacionamento estranho. De qualquer forma, ela começou a tratar Rafael como um conhecido comum. Ela podia tomar chá com ele, falar sobre isso e aquilo, mas não o deixaria ir além disso.
Rafael colocou uma máscara de surpresa e incompreensão diante de sua frieza e distanciamento. Numa manhã de sábado, Laura decidiu ir à cidade. Era hora de visitar sua sogra. Ela tentava manter contato, pelo menos por causa de seu filho, então às vezes levava picles e geleias que fazia. Ela sempre ficava apenas por um curto período e voltava para seu filho. Depois de carregar os potes de picles e geleia na bolsa, Laura foi para o ponto de ônibus. De repente, um carro parou perto dela, e a porta se abriu. "Está esperando o ônibus?" perguntou o motorista. Laura apertou os olhos para o homem. Ele era pálido, com o cabelo grisalho como um suéter desbotado, óculos e um rosto magro. "Sim, estou", assentiu ela. "Por quê?" "Ah, é que o ônibus não vai chegar. Houve um acidente. Eu estava apenas passando." "Então, não precisa esperar." Laura suspirou. "Provavelmente, eu deveria desistir da viagem", ela pensou. "Está indo para a cidade?" O homem perguntou, olhando para ela. "Posso te dar uma carona." A tentação de ir de carro para a cidade era maior do que o medo que sentia do motorista, e Laura sentiu. "Vamos, se estiver no seu caminho." Pegando sua bolsa, ela se acomodou no banco de trás. O carro começou a se mover. O motorista se apresentou de repente. "Meu nome é Ricardo." "E o seu?" "Laura", disse ela, envergonhada sob o olhar atento de Ricardo. Suas bochechas coraram. A conversa fluiu naturalmente sobre sua visita à sogra. "Por que seu marido não te ajuda a carregar essas bolsas?" ele perguntou. "Ele não pôde", Laura mentiu, corando de novo. Ricardo parecia ser um homem agradável. Ele trabalhava como cozinheiro em um restaurante e falava sobre seu trabalho e hobbies. Laura descobriu que gostava dele, prestando atenção a cada palavra sua. "E que voz agradável ele tem. Eu poderia ouvir para sempre", pensou ela. "Chegamos", disse Ricardo, parando o carro em frente à casa da sogra de Laura. "Obrigada." "Quanto te devo?" "Não me ofenda, é pecado não dar carona a uma bela dama." Laura se sentiu envergonhada novamente, mas não havia como argumentar. Ricardo recusou firmemente o dinheiro, e eles se despediram após ele desejar-lhe um bom dia. A casa de Glória estava impecavelmente limpa. A mulher olhou para Laura com desdém e a convidou, de má vontade, para entrar. "Entre, vou preparar chá", disse a sogra, caminhando para a cozinha. A conversa foi curta e praticamente sem sentido. O que Laura esperava? Glória nunca foi calorosa com ela. Provavelmente, ainda a culpava pela morte de Henrique. Pelo menos, ela adorava Miguel. Após a breve reunião, ao se despedirem, Glória deu a Laura um pouco de dinheiro para comprar um presente para Miguel. "Que ele venha me visitar nas férias. Fico sempre feliz em vê-lo." Pela primeira vez, Glória sorriu, e isso a deixou mais bonita. "Claro, ele virá", assentiu Laura, deixando a casa. O tempo estava maravilhoso. Decidindo dar uma caminhada, ela passou por vitrines e cafés de rua. De repente, viu uma placa colorida de um salão de beleza. "Por que não?", pensou ela. Hoje, Laura queria especialmente uma mudança, talvez um corte de cabelo moderno ou uma nova cor. Seus pensamentos voltaram a Ricardo, seu olhar caloroso e sorriso encantador. A cabeleireira jovem a olhou por um longo tempo, examinando seus cachos. "Tem certeza de que quer cortar tanto assim?" "Sim, corte algo mais curto. Tive cabelo comprido a vida toda e quero uma mudança", Laura assentiu, decisivamente. A garota pegou a tesoura e começou a magia nos cabelos de Laura. Ela fechou os olhos, quase cochilando, até ouvir. "Pronto, olhe." A princípio, Laura não se reconheceu. O espelho refletia uma mulher que parecia estranha para ela. Suas bochechas estavam emolduradas por mechas longas, e a parte de trás de sua cabeça estava quase descoberta. Mas que transformação! "Você não se arrepende do comprimento?" perguntou a cabeleireira. "Não, não me arrependo", Laura balançou a cabeça e sorriu. "Você é uma artista." Quando Laura chegou em casa, foi fazer suas tarefas de sempre, cozinhar o jantar, arrumar a casa.
No final da tarde, Rafael apareceu. Ao ver seu novo corte de cabelo, ele assobiou. Uau! Você parece uma mulher urbana agora. Está apaixonada, não é? Talvez você tenha razão, talvez eu esteja apaixonada, murmurou Laura. Mas o que te importa? Parece que você errou de porta. A sua fica lá embaixo, na outra casa. Vamos, Laura, relaxe. Vai me convidar para entrar? Não, Rafael, volte para onde veio. Estou cansada. Como quiser, não vou insistir. Ele se virou e foi para o portão, enquanto Laura se sentou no alpendre, olhando para o céu estrelado. No fim de semana, Carla e Bianca visitaram. Bianca trouxe sua filha. Miguel, tomando a menina sob sua proteção, mostrou-lhe seus livros com figuras brilhantes e depois a levou para passear pela vila. As mulheres sentaram-se em um banco sob uma velha macieira. Como é bom aqui, Laura. Deveria me mudar para o campo. Estou cansada da correria da cidade, disse Carla. E agora confesse, você está apaixonada, não está? Por quem? Laura riu e, de repente, ficou profundamente envergonhada. Eu sabia que você nunca gostou do Rafael, então podem relaxar. Ele está namorando minha vizinha agora. Acabou entre nós. Mas você, querida, está se apaixonando por alguém, com olhos brilhando, novo corte de cabelo, parecendo 10 anos mais jovem. Laura não conseguiu se esconder dos olhares atentos de suas amigas e teve que contar a elas sobre Ricardo. Acho que não o veremos novamente. Ele me deu uma carona e esqueceu, Laura acenou com a mão, descartando o assunto. Uma vez li que, para fazer um desejo se realizar, você precisa repetir a mesma frase para si mesma. Por exemplo, eu conheci um bom homem, então sua mente subconsciente vai sintonizar e isso acontecerá, sugeriu Bianca. Laura pensou, eu gostaria de vê-lo novamente, e estremeceu. Um carro parou em frente à casa, e uma porta bateu. As amigas trocaram olhares. Está esperando alguém? Não. Laura deu de ombros, mas para sua surpresa, era Ricardo que estava parado no portão. Ela ficou chocada. Como ele sabia seu endereço? Um sorriso brincava em seu rosto, e de repente, ela se sentiu aquecida e confortável. Desculpe, Laura, por aparecer sem ser convidado. Mas já que estou aqui, posso entrar? Perguntou ele, acenando para as amigas. Clara e Bianca examinaram o visitante, trocando olhares. Laura se sentiu inexplicavelmente desconfortável. Por que não toma chá conosco? Clara sorriu. Experimente as tortas da Laura, ela é uma mestra nelas. Para surpresa de Laura, Ricardo rapidamente se enturmou, conversando com Miguel, brincando com suas amigas, compartilhando histórias de seu trabalho e até sugerindo algumas receitas. À noite, quando Clara e Bianca estavam indo embora, ele ofereceu uma carona, mas elas recusaram, já que Carla tinha seu carro. Laura ficou sozinha com Ricardo, exceto por Miguel, que lembrou que não havia feito sua tarefa de matemática e se acomodou no sofá com seu livro. Laura estava dividida entre sentimentos conflitantes. Por um lado, achava que deveria insinuar que já estava na hora de Ricardo ir embora, mas, por outro, ela não queria que ele fosse. Ah, esqueci de dizer por que vim, que Ricardo bateu na testa. Estou ficando velho, a memória está falhando. Encontrei isto no carro no dia seguinte, ele tirou um tubo de batom do bolso. Você deixou no meu carro. Mãe, não consigo fazer a tarefa, disse Miguel, de repente. Deixe-me ver, Ricardo pegou o livro do menino. Laura observava os dois, suas cabeças inclinadas sobre o livro, com uma espécie de nostalgia amarga. Era para ser o Henrique no lugar de Ricardo, pensou. Quando a tarefa terminou, Laura, de repente, disse: Miguel, vá para o seu quarto. Ricardo, já está tarde. Eu vou te acompanhar até a saída. O menino recolheu seus livros e foi embora. Ricardo olhou ansioso para Laura. Eu te ofendi de alguma forma? Fiz algo errado? Não, é só que já está na hora de irmos dormir. Eu agradeço muito de novo. Certo, mas, por favor, me desculpe se fiz algo errado. Laura assentiu e acompanhou seu convidado até o portão.
Quero dizer mais uma coisa, Ricardo hesitou, olhando para Laura e depois para a macieira crescendo perto do portão. Eu não sei por que vim aqui, eu gostei muito de você. Você é uma mulher incrível, linda. Laura o interrompeu. Você só veio porque gostou de mim? E porque vocês todos são assim? Assim como? Ricardo perguntou, surpreso. E depois? Você vai vir aqui nos fins de semana, certo? Ou quando Miguel não estiver em casa, só para se divertir com uma mulher bonita. Mas não tem ninguém para consertar uma cerca ou uma tomada, não é? Ninguém, apenas palavras. Mulher bonita. Aqui vai um conselho, procure outra mulher bonita e tome chá com ela. Laura virou-se abruptamente e bateu o portão com força. Lágrimas vieram aos seus olhos, e ela quis gritar de desespero. Quantos mais desses virão na minha vida? Primeiro Rafael, agora esse Ricardo, todos caindo no meu colo. Eles querem relaxar, se divertir, por que não? Eles veem que sou uma mulher solitária. Acham que espero por algo, então vem até mim. Quando isso vai acabar? E esse corte de cabelo estúpido? Laura entrou na cozinha e se sentou à mesa, segurando as têmporas com os dedos. Ela ficou assim, quase imóvel, até meia-noite, pensando em seu destino infeliz. Talvez eu tenha tido felicidade demais com Henrique, então Deus decidiu que já bastava, que eu não precisava mais esperar por nada. Ninguém precisa de mim, só Miguel. E, por ele, eu devo viver. Laura adormeceu apenas pela manhã. Toda a semana seguinte passou como de costume, trabalho, casa, conversas com seu filho. Rafael visitou Laura 2 vezes, e ambas as vezes ela o mandou embora. Ele prometeu que consertaria a tomada, a cerca e até o telhado, mas ela não queria falar com ele. Deixe-o ir para a namorada e fazer promessas vazias que nunca vai cumprir. No domingo de manhã, a mulher acordou cedo. Decidiu que hoje dedicaria o dia ao descanso. Claro, poderia limpar a casa ou lavar a roupa acumulada durante a semana, mas a semana de trabalho não foi fácil, e Laura queria sentar-se em sua poltrona favorita com um livro, conversar com seu filho sobre isso e aquilo. Laura ficou deitada na cama por muito tempo, depois se levantou devagar e acordou Miguel. Juntos, fizeram panquecas para o café da manhã, e a mulher, de repente, percebeu que se sentia feliz. Como é bom quando não se está com pressa, apenas estar ao lado do seu filho e não pensar em mais ninguém. Mãe, tem um carro lá fora? Miguel levantou os olhos das panquecas e espiou pela janela. Está vindo para cá? Laura olhou surpresa para o carro que se aproximava da cerca. Ricardo? O que ele quer? Eu deixei claro que não queria mais vê-lo. O homem saiu do carro. Laura franziu o senho. Ela estava ansiosa para passar o dia com seu filho, sem estranhos por perto. Enquanto isso, Ricardo pegou uma maleta preta no porta-malas e bateu timidamente no portão. Ele olhou para a janela da cozinha e sorriu. Eu vou abrir o portão para ele, mãe, disse Miguel, correndo para abrir a porta para o visitante não convidado. Laura, oi, Ricardo espiou cautelosamente pela cozinha, como se tivesse medo que ela jogasse panelas nele. Mas Laura deu de ombros, indiferente. Bom dia. Eu esqueci algo meu no seu carro de novo. Não, nada disso, sorriu Ricardo. Você mencionou uma tomada quebrada. Estou aqui para consertá-la, a menos que alguém já tenha feito isso. A mulher olhou para ele, surpresa. Você está linda, acrescentou Ricardo. Ela olhou para sua roupa, um roupão manchado de farinha, um avental de lavar. Sim, definitivamente, estou ótima, pensou ela. Onde está a tomada quebrada? Perguntou Ricardo, olhando ao redor da cozinha. Laura assentiu. Vou desligar a eletricidade e começar, se você não se importar. Você se importa? Perguntou Ricardo. Laura balançou a cabeça, ainda sem palavras. Ricardo consertou todas as tomadas da casa dela, verificou a fiação e até trocou a lâmpada do porão. Vendo todo o seu esforço, Laura se sentiu obrigada a convidá-lo para almoçar. Ricardo relutou, mas Miguel insistiu para que ele se juntasse a eles para uma refeição modesta de macarrão simples. Ricardo elogiou galantemente os talentos culinários de Laura. Você é cozinheiro, não é?
Em comparação com você, minha culinária é conversa de criança, ela brincou. Ah, é sério? Você tem um talento para fazer pratos deliciosos com ingredientes simples. Por alguma razão, todos acham que sou algum tipo de chefe gourmet, mas comida é comida, o que importa é se é gostosa ou não. O homem ia embora após o almoço, mas, para surpresa de Laura, ela o convidou para se juntar a ela e Miguel para um passeio na floresta. Ricardo concordou. Laura se surpreendeu ao perceber que gostava de conversar com ele. Ele não insinuava nada como Rafael, conversava com ela e com Miguel, claramente aproveitando o tempo juntos. Ricardo foi embora por volta das 9 da noite, quando Laura já estava quase dormindo, e Miguel bocejava desesperadamente. Estou sempre ficando na sua casa por muito tempo, isso é impróprio, sorriu Ricardo, culpado. Mas é tão agradável aqui que perco a noção do tempo. Venha novamente, Laura sorriu, sinceramente. Ficaremos felizes em vê-lo. Mas já consertei todas as tomadas, então não há mais razão, disse Ricardo, seriamente, com um leve sorriso no rosto. Eu posso quebrar algumas, sugeriu o menino. Você pode consertá-las de novo. Não precisa quebrar nada, disse Laura, severamente, para o filho, embora seus lábios se abrissem em um sorriso. Vamos, ficaremos felizes em te ver. O homem começou a visitá-los todos os sábados. Ele trazia para Miguel jogos de construção intricados, compartilhava romances de aventura de sua biblioteca, ensinava Laura a cozinhar alguns pratos italianos e consertava sua máquina de lavar. Laura se acostumou com as visitas de Ricardo, mas não entendia por que ele aparecia com tanta frequência. Ele nunca expressou afeto abertamente, nunca tentou abraçá-la ou beijá-la. Ele agia mais como um amigo, ou até um irmão. Só uma vez, quando ela o acompanhava até o carro, ele abraçou de repente, segurando-a firmemente antes de soltá-la e olhar, culpado, para seus pés. Laura, desculpe. Espero não ter te assustado. Você não me assustou, nem um pouco, ela colocou as mãos nos ombros de Ricardo, beijou sua bochecha e depois roçou rapidamente seus lábios nos dele. O homem sorriu. Que bom que não te assustei. Eu volto na próxima semana. Só me espere. Laura mal podia esperar pela próxima visita de Ricardo. Ela sentia que algo incomum poderia acontecer, algo que mudaria sua vida. Talvez essas mudanças finalmente fossem para melhor. Mas suas expectativas não foram atendidas. Na manhã de sábado, houve uma batida na porta, mas não era Ricardo, era Rafael. Ele a olhou com desdém, depois cuspiu no chão. Achou que eu não descobriria, né? Ele sibilou. Descobrir o quê? Perguntou Laura, sentindo-se desconfortável. Parecia que Rafael havia passado a noite bebendo e agora estava de mau humor. Por que aquele cara da cidade está te visitando? Por que você me deixou, hein? Do que você está falando? Laura tentou manter a voz sem emoção, mas não conseguiu esconder sua agitação. Todos dizem que ele vem aqui todos os sábados. Você não tem vergonha de estar com ele na frente do seu filho, tem? Ele deu um passo em direção a Laura, e ela recuou. Vá para casa e durma, disse ela. Venha aqui, vou provar que valho por 10 homens como ele, sibilou Rafael, tentando agarrar Laura, mas ela se esquivou. Vá para casa, é melhor, sussurrou ela. O que você quer de mim? Eu posso até te amar, mas você me trata assim? Laura notou, surpresa, as lágrimas de embriaguez brilhando nos olhos de Rafael. Venha aqui, eu disse. Ele agarrou seu braço e a puxou em sua direção, e ela mal conseguiu manter o equilíbrio. Bem, quem você ama mais, hein? Eu ou ele? Rafael tentou beijá-la. O que está acontecendo aqui? O homem se virou abruptamente para encontrar Ricardo parado na porta. Laura, quem é esse? Um conhecido, respondeu ela, brevemente. E ele já está de saída. Quem disse que eu estava saindo? Rafael soltou Laura e deu um passo em direção a Ricardo. Quem está saindo é você. Há quanto tempo não te batem, hein? A garganta de Laura secou. Ela percebeu que Rafael provavelmente tentaria brigar com Ricardo. Vamos sair para resolver isso, sugeriu Ricardo, calmamente. Ou vamos resolver aqui mesmo? Claro, vamos lá fora, Rafael deu um sorriso maldoso.
Veja, Laura, não vai sobrar nada desse seu amigo. Você vai aprender como eu sou perigoso. Rafael não terminou a frase. Ricardo se moveu rapidamente, deslizando suavemente para interceptar sua mão e, levemente, empurrou-o. Rafael perdeu o equilíbrio e caiu do lado de fora da porta, como um saco de batatas. Ricardo observou, tenso, enquanto Rafael se agachava, tentando se levantar, incapaz de fazê-lo, seja pela queda ou pelo álcool em seu sangue. Ainda quer conversar? Perguntou Ricardo, calmamente. Ou devo esperar você se recompor? Vai se danar, murmurou Rafael. Tudo bem, não vou te matar na frente dela. Mas me aguarde. E você, Laura, me espere também. Rafael se levantou, cambaleando, e foi até o portão. Uma vez do lado de fora da cerca, ele chutou a roda do carro de Ricardo e saiu andando. Laura o acompanhou com um olhar surpreso. Quem era ele? Perguntou Ricardo. Ele realmente é seu namorado? Não, ele não é, suspirou ela, tristemente. Ele é meu erro. Eu me envolvi com ele, e agora ele acha que sou dele para sempre. Mas espere, Ricardo, como você lidou com isso tão bem? Ele é maior, mais forte. Ele está bêbado, Ricardo deu de ombros. E eu servi no exército. Aprendi algumas coisas lá, além de praticar karatê. Habilidade é mais importante que força. Obrigada. Você chegou na hora certa. Eu não teria conseguido lidar com ele. De repente, Ricardo apertou as mãos de Laura e falou suavemente. Cuide de si mesma. Eu nem sempre posso estar por perto. Por quê? Laura olhou intensamente em seus olhos. Você não pode ou não quer? Eu quero. Quero muito. Mas você disse que não precisa disso. Estou disposto a esperar o tempo que for necessário, até você mudar de ideia. Eu já mudei de ideia. Ricardo a pediu em casamento 6 meses depois, e Laura aceitou. Havia poucos convidados no casamento, Carla, Bianca, Miguel e alguns colegas de Ricardo. Quando ele a convidou para dançar pela primeira vez como marido e mulher, Laura sentiu como se seus pés estivessem prestes a levantar do chão, como se ela fosse voar, como na imagem gravada em sua memória. Por que você me escolheu? Perguntou ela, suavemente. Porque naquele dia, no ponto de ônibus, vi a mulher mais linda do mundo, respondeu Ricardo, sucintamente. Laura, de repente, pensou que Henrique, onde quer que estivesse, estava feliz por ela e pelo filho deles. Ele nunca negaria a ela o direito de ser feliz. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.